Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O Corinthians está muito próximo de selar a contratação de Fabrício Angileri, lateral esquerdo argentino que promete agitar o setor defensivo do Timão. O clube alvinegro busca um reforço que traga novas opções ao elenco, e Angileri se apresenta como a peça que pode encaixar perfeitamente no puzzle. Mas a história por trás dessa negociação é cheia de reviravoltas que merecem atenção. Apesar de ser uma das opções favoritas, Angileri carrega uma peculiaridade: ele não entra em campo há nada menos que 9 meses. E não é por uma lesão, mas sim pela falta de oportunidades no Retafe. A situação do lateral no futebol espanhol não é nada simples, já que ele tem sido deixado de lado pelo técnico José Bordalás. Isso levanta uma questão intrigante: seria Angileri uma oportunidade de ouro ou uma aposta arriscada para o Corinthians? A última temporada de Angileri no Retafe foi um verdadeiro drama. Com apenas 3 jogos como titular e meros 160 minutos disputados, o jogador vê o tempo passar sem a chance de brilhar. O que será que realmente aconteceu com o lateral argentino? A verdade é que sua relação com Bordalás azedou, e ele passou a ser apenas uma sombra no banco de reservas, frequentemente sendo preterido em favor de outros jogadores. Mas o cenário de Angileri no River Plate, seu último clube antes de embarcar para a Espanha, também não foi dos mais tranquilos. O lateral argentino viveu um impasse na reta final de sua passagem pelo clube de Buenos Aires. Sem renovar seu contrato, ele ficou fora das relações durante um período, o que acendeu um sinal de alerta sobre sua situação no futebol europeu. Ainda assim, o Corinthians vê em Angileri uma oportunidade única de melhorar seu setor defensivo. O Timão vem tentando há algum tempo encontrar uma solução para a lateral esquerda, tendo tentado outras opções como Renan Lodge, Guilherme Arana e Wendel. Angileri surge como uma possibilidade para finalmente dar uma resposta à altura das expectativas dos torcedores corintianos, mas será que ele conseguirá se reerguer após tantos meses de inatividade? Com 30 anos, Angileri é um jogador experiente que conhece as competições de peso. Passando pelas categorias de base do Boca Juniors, sua trajetória no futebol argentino inclui uma passagem de destaque pelo Godoy Cruz e, claro, pelos triunfos conquistados no River Plate. Esses anos de sucesso no país vizinho ainda pesam a favor do lateral, que tem o potencial de brilhar novamente. Agora, o grande desafio será ver se Angileri consegue se reintegrar à alta performance e se tornar uma peça fundamental no Corinthians. Ele chegaria para disputar uma vaga com jogadores como Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios, em uma posição onde a concorrência será feroz. A pergunta que fica é: Angileri está pronto para retomar a sua carreira e dar ao Timão o reforço que tanto espera? O futuro dessa negociação é incerto, mas as expectativas estão nas alturas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e deixado torcedores e comentaristas em polvorosa. De acordo com informações que circulam entre jornalistas e empresários do setor, Luciano Heng, o bilionário proprietário da Van, teria realizado um PX milionário para quitar a dívida do estádio do Corinthians, o Arena Corinthians, famoso por ter sido o palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. Se confirmado, o gesto poderá mudar não apenas a história do clube paulista, mas também a dinâmica financeira do futebol brasileiro. Luciano Heng, que já figura entre os empresários mais ricos do Brasil com um patrimônio de 3,2 bilhões de dólares, tem uma relação curiosa com o esporte. Com raízes em Santa Catarina e um histórico de conquistas empresariais no setor têxtil e no varejo, ele sempre demonstrou seu interesse pelo futebol, mas nunca antes com tamanha intensidade. O valor do PIX, segundo fontes próximas à negociação, beiraria os R$ 1 bilhão, quantia que teria sido suficiente para cobrir grande parte da dívida do clube, que há anos enfrenta dificuldades financeiras para manter a estrutura do estádio. Embora o Corinthians tenha se beneficiado de recursos públicos para construir o estádio, o custo de manutenção e o pagamento das dívidas com fornecedores e financiadores sempre foi um desafio.
No entanto, a proposta de Heng, se concretizada, poderia aliviar a pressão sobre a diretoria alvinegra e permitir ao clube focar em sua recuperação esportiva e financeira. Esse movimento também abriria portas para novos investimentos no time e, quem sabe, reforços que faltam para que o Corinthians volte ao topo do futebol brasileiro e sul-americano. A relação entre Luciano Heng e o Corinthians, até então, nunca foi oficialmente confirmada. Mas a possibilidade de um empresário, além de patrocinador, se tornar um investidor de peso no clube paulista, tem gerado discussões acaloradas nas redes sociais e entre dirigentes de outros times. Alguns consideram a atitude de Heng uma jogada de mestre, enquanto outros temem que o envolvimento de um empresário tão polêmico no futebol possa trazer consequências imprevisíveis para o mercado. A possibilidade de Luciano Heng quitar a dívida do Arena Corinthians através de um PX milionário gerou diversas reações entre os torcedores do clube. Muitos se perguntam se a ajuda financeira do empresário seria uma bênção para as finanças do clube ou se traria riscos à sua independência e imagem. Afinal, o Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, e a presença de um empresário polêmico como Heng poderia gerar um desconforto entre parte da torcida, que sempre se orgulhou da sua trajetória histórica e suas raízes no povo. Alguns corintianos veem a possível intervenção de Heng com bons olhos, pois o alívio financeiro poderia representar a possibilidade de investir em reforços e resolver problemas estruturais do time. Para muitos, o principal é ver o clube livre de dívidas, voltando a ser competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional. Porém, a questão que divide as opiniões é até que ponto a ajuda de Heng não pode acabar com o orgulho da torcida, que já tem uma história marcada por superações, mas também por uma postura de resistência. Por outro lado, há quem critique a possível dependência do Corinthians de um empresário cujo nome está envolvido em polêmicas políticas e empresariais. A pergunta que ronda os bastidores é se essa parceria poderia enfraquecer a imagem do clube diante de outros grandes clubes e da própria torcida. Seria a dívida do estádio uma oportunidade para o Corinthians crescer financeiramente ou um caminho para perder sua identidade? E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre essa possível ajuda financeira de Luciano Heng? Seria o melhor para o clube, ou é uma relação arriscada demais? O Corinthians deveria buscar outras formas de resolver suas dívidas ou abraçar essa oportunidade para dar um passo à frente nas finanças? A sua opinião é fundamental para entender os rumos dessa discussão. Se o PX milionário de Heng para quitar o estádio do Corinthians for de fato verdadeiro, o impacto será sentido por muito tempo. O clube, que já atravessa uma fase difícil, verá um alívio financeiro significativo, mas também terá de lidar com os reflexos dessa associação com um empresário tão controverso. O próximo passo será entender os motivos que levaram Heng a fazer tal investimento e o que isso significa para o futuro do Corinthians, tanto dentro de campo quanto fora dele. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!